Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas, começa aqui mais uma edição do Radar de Notícias pela TV Cantareira, TV a cabo em Guarulhos e pela internet no www.tvcantareira.com.br. Hoje, dia 6 de agosto de 2012, manhã de segunda-feira. Vamos às principais manchetes dos jornais. O Globo, julgamento do mensalão, defesa vai negar a compra de votos. Folha de São Paulo, cidade grande sofre mais com o gargalo nos celulares. O Estado de São Paulo, gasto dos estados com funcionários cresce 55 bilhões de reais. Correio Brasiliense, mais uma tragédia no Lago Paranoá. Valor econômico, empresas médias fogem de bancos para aliviar dívida. O Estado de Minas, de olho nas joias da coroa. Jornal do Comércio, Náutico bate Santos por 3-0 nos aflitos. E o 0 hora, porque o Brasil é um dos líderes mundiais em mortes por gripe A. 7 horas, 2 minutos, Pedro Notaro, bom dia. Bom dia, Carlos Ardoni, bom dia, amigos do Radar de Notícias, bom dia, Guarulhos, participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Hoje, ainda hoje, deveremos ter a participação do prefeiturável pelo PP de Guarulhos, Wagner Freitas. E uma notícia que repercute desde sábado à noite, a morte de um delegado de polícia, o delegado responsável pela DISE e pelo Garra em Guarulhos, Dr. Paulo Pereira de Paula, primo do delegado seccional de Guarulhos, Dr. Marco Antônio de Paula. A própria Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio, tentativa de latrocínio da sua motocicleta, uma moto valiosa. Ele trafegava sábado pela região da Ponte do Limão, por volta das 21 horas, quando foi abordado por 4 homens em 2 motocicletas. Então, me parece mais uma tentativa de assalto à moto, né? É o que chamou inicialmente a atenção, porque ele já teve um atentado no interior, né? Em 2003. Em 2003, e daí levantou-se a hipótese inicial também que poderia ser uma tentativa de vingança e tal. Mas pelo valor da moto, pelo modelo da moto, pelo local que ele nunca passava, a polícia entende que foi realmente uma tentativa de latrocínio. Mais uma triste vítima da estatística, né, da criminalidade em São Paulo. Nossos sentimentos, principalmente à família e ao delegado seccional de Guarulhos, Dr. Marco Antônio de Paula. Deve ser muito triste, né? O policial perder um parente assim numa tentativa de latrocínio. E ligado ao mesmo primeiro DP, nós temos a morte de uma delegada também algum tempo atrás, né? Assassinada pelo namorado. Exatamente. Ou pelo ex-namorado. Vamos agora ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Ardoni. Amigos da TV Cantareira, previsão do tempo para Guarulhos e Grande São Paulo. Hoje é a previsão de um dia frio e úmido. Nos próximos dias, amanhã, o sol volta a predominar, mas o dia ainda começa e termina frio. Esquenta a partir somente de quinta-feira. Uma frente fria já se afastou, mas o vento frio e úmido marítimo que acompanha a frente ainda chega com moderada intensidade ao leste do estado, que inclui a capital. Com isso, céu cheio de nuvens e baixa temperatura entre capital e também litoral. A máxima para hoje é de 19 graus, terça 20, quarta sobe para 22 e quinta-feira subindo para 24 graus. Olha, traduzindo, no mesmo dia você tem 3 climas, né? Pela manhã sol, à tarde chuva, depois frio. Só lembrar que nós estamos no inverno. Tá coisa, um inverno meio estranho, né? Completamente estranho. A cada dia uma diferença. E a piada em relação às Olimpíadas 2012 é que o Brasil já está chamando de bronzil, né? Só medalha de bronze. Mas vou dizer para você, maravilhoso o que a Globo fez, velho. Não, é legal. Você sempre tem que ter um Louro José, né? A Ana Maria já tinha, tudo. Agora a Globo montou um programa de esporte aos domingos, já viu, Virgílio? Não. Coisa fantástica. Fátima Bernardes,
Ontem era ela, o Ronaldo Fenômeno e o Galvão Bueno. Então, como a Record transmite futebol, não pode transmitir, eles sentam numa sala, na hora do almoço, com a televisão na frente. Mesa redonda? E ficam discutindo o jogo da Copa do Mundo, 70 e de 80, não sei o quê. Rapaz, ela assistiu de mim, que a Fátima Bernardo fica o Louro José do lado. Eu tudo que fala, não é Fátima, Ela está fazendo um extra lá, porque ela está com um programa, né? Cai, fazendo os Louro José, de domingo ela faz Louro José. Eu vou dizer, o seguinte troço, acho que os caras às vezes acham que a gente, sabe, tem que assistir, tem que ficar, não é? Pois é. Não é, né? Bom, 7h05 em Guarulhos, visível o crescimento dos carros de som, né, Hernani? Impressionante. Eu também não sei que tanto que eles gostam da região do Bosque Maia, mas um está indo, o outro está voltando. Desde que se é para vender carro, é na região do Bosque Maia, pizza é ali, inauguração de farmácia é ali, inauguração de Jet Black Fortnite é ali naquela região. Velório de Jacaré. Velório, tudo. Só gostam de anunciar ali, bicho. Impressionante. Esse caminhãozão de som ia todo dia. Agora, com os políticos, então, as tardes das bicicletas, botaram as bicicletas, botaram... Colocaram, você viu os manequins de corpo inteiro também? Vi. Feio, hein? Não, o manequim está bem melhor, né? Ah, sim. Mas é feio. É muito feio. Olha, na verdade... Eu sou mais aqueles perto da padaria lá. Não, na verdade, sem TV aberta em Guarulhos, os políticos também não sabem o que fazer para aparecer. Né? Beira o ridículo, estão beirando o ridículo. Não, tem uns que passam no ridículo. Então. Mesmo, otário do céu. Pois é. E a propaganda eleitoral no rádio começa dia 21 de agosto, terça-feira. Aqui em Guarulhos, 3 emissoras farão a transmissão. A Rádio Utopia FM 104,1, a Rádio Cumbica AM 1500 e a Rádio Boa Nova AM 1450. TV não foi requisitada, não haverá horário de televisão. Até sexta-feira à tarde ou à noite não havia sido requisitada. Opa, fala, Medina. Olha só, Cumbica, uma informação de Cumbica. Juíza anula o contrato do Puxadinho, mas já está feito. Já caiu, já levantaram de novo. Pois é, a Justiça Federal de São Paulo anulou o contrato da Infraero com a empreiteira Delta, que permitiu a construção do Terminal 4 do aeroporto de Cumbica, o famoso Puxadinho. Como a obra já está pronta, a decisão deve culminar na devolução aos cofres públicos de 86 milhões gastos na construção e na responsabilização dos diretores das duas empresas. Vão devolver? Difícil, hein? 86 milhões? Depois de feito? Caiu, fizeram de novo. Agora cancelaram, depois que acabou tudo. Fiquei impressionado com o valor, 86 milhões de reais 86. daquela obra ali. Ali você tem que pôr telha forte, que passa Eu avião. conheço o terminal. Não, mas passa avião ali. Passa avião é ótimo. Na loja, por cima, né? É invento. Continua só com o Webjet ali no terminal e não tem condições de colocar mais outra empresa. Naquele terminalzinho ali? Só os voos ônibus. Mas, na verdade, ali virou uma ponte aérea Rio-São Paulo. Né? O grande destaque é esse. Hoje há uma grande demanda de voos entre o aeroporto de Guarulhos, principalmente o aeroporto Santos Dumont, que fica na região central do Rio. E eu vou dizer para você também, pelo preço das passagens no Brasil de ônibus, é melhor voar. Mais barato. Lógico. Em todos os aspectos. O cara não paga 10 vezes, paga, entendeu? Todos os aspectos. Tem um cafezinho, tem uma aeromoça bonita lá, às vezes, né? Antigamente tinha mais, né? Passando o tempo. Não renovaram a frota de aviões. Bom, 7h07, vamos a um rápido intervalo. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante, procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira.
Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar. Sete horas e 10 minutos, 7h10, Radar de Notícia, transmissão exclusiva pela TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e também pela internet. Daqui a pouco ao vivo aqui no estúdio, o prefeiturável pelo PP de Guarulhos, Wagner Freitas, já se encontra aqui pelos bastidores. Antes, vamos ao primeiro destaque de Roberto Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Virgílio, bom dia a todos. A grande expectativa para essa semana é a realização da primeira sessão pós-recesso parlamentar. Ela deveria ter ocorrido na última quinta-feira, mas por falta de quórum, segundo o presidente, não houve essa sessão. Pois é, o presidente Eduardo Soutura alegou visualmente que não haveria quórum. Ontem eu conversava com alguns vereadores da oposição, eles prometem, Roberto, se manifestar amanhã. Eles estão ensaiando chegar 15 minutos antes das 14 horas, horário oficial de abertura da sessão, e pretendem se agrupar em frente à cadeira do presidente e ficar gesticulando e gritando para o presidente, para que ele não possa alegar que visualmente não há quórum. Mas se ele alegar, mesmo tendo 20, qual é a consequência? Pô, aí é inconsequência. Não, aí a consequência é a imprensa registrar, concorda? A imprensa registrar, e aí fica configurado o desrespeito, né, à norma, ao regimento interno da Câmara Municipal. E? Pois é, pode dar até a cassação. Será que chega a esse falta ponto? de decoro. Chega, né? Eu acho que não, acho que amanhã deveremos ter sessão, desde que os vereadores também cheguem antes das 14 horas, né? A questão é essa. E desde que também não haja nenhum tipo de manifestação Agora foi interessante observar, Roberto Samuel, alguns vereadores, né, que foram apoiar candidatos de oposição, que estavam na base aliada, imaginavam que, se mantendo neutros, né, durante as votações, que iriam manter seus espaços políticos, leia-se cargos na prefeitura. Na sexta-feira, o Diário Oficial da Prefeitura evidenciou que não. Pessoas ligadas a alguns vereadores foram exoneradas, foram demitidas. Olha, para minha surpresa, Roberto Samuel, algumas pessoas eram tão próximas, mas tão próximas de alguns vereadores, que não deveriam nem estar lá. Me causou surpresa, hein? Sim, algumas pessoas são são muito próximas, né? E eram funcionários da prefeitura. Sim, era realmente extremamente próximo. Eu até dei um conselho a um vereador, pare de reclamar, hein? Melhor não reclamar. Eu acho que eu até sei do que você está falando, mas é verdade. E eles estavam esperando o quê? Que isso acabasse não ocorrendo essas demissões. Mas é incrível, né? Parece que Guarulhos desconhece a lei. Alguns vereadores são tão obtusos, me perdoem o termo. Como é que conseguem fazer uma bobagem dessa, né? Nomear pessoas tão próximas da prefeitura assim? São inconsequentes a esse ponto? Eu me pergunto, é audácia ou é inconsequência? Talvez seja um conjunto de coisas, Pedro. Dos últimos anos para cá, a coisa tem descambado, a palavra não seria bem assim, mas é mais ou menos ladeira abaixo, e a coisa vai, olha, hoje vai mais um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, e daqui a pouco ninguém mais respeita nada. Sabe, ninguém respeita mais nada. Está faltando um pouquinho de pudor, viu? Talvez um susto, talvez um bom susto. Bom, vamos ao intervalo. Em seguida aqui no estúdio já o candidato a prefeito pelo PP de Guarulhos, Wagner Freitas. Participe você também, faça a sua pergunta, a sua sugestão, a sua questão. 2451-2121, 2459-2727,
4962-1166. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira. Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar. Sete horas e 16 minutos, 7h16, Radar de Notícias, edição especial nesta segunda-feira, transmissão pela TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e pela internet tvcantareira.com.br. Conosco já no estúdio, o candidato a prefeito pelo PP de Guarulhos, Wagner Freitas. Bom dia, Wagner. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. É sempre um prazer muito grande poder estar aqui no programa Radar de Notícias, principalmente acompanhado de um dos melhores jornalistas de Guarulhos. Obrigado. Bom, Wagner, acho que a primeira pergunta é: havia muita expectativa se você seria ou não seria candidato a prefeito. Hoje isso já é um fato. Como é que você sentiu? Qual foi o reflexo dessa sua decisão? Olha, eu acho que as pessoas cometem um grande equívoco de não gostar de quem não conhece. E às vezes julgar as pessoas por comportamentos de uma ou outra pessoa isolada. Eu sou homem de uma palavra só e eu assumi um compromisso com o meu partido, com os meus candidatos e possuo um projeto político para construir uma cidade melhor. Aquelas pessoas que sabiam disso, sabiam que eu era candidato de verdade. Aqueles que talvez estivessem no campo da especulação tiveram uma grande surpresa, porque confesso que propostas não faltaram. Tanto por parte do governo, Roberto, quanto por parte da oposição de fazer uma composição. Mas eu tenho certeza que o nosso projeto possui mais sustentabilidade para governar a cidade. Aliás, eu ia chegar nesse ponto. Nós soubemos que setores da administração queriam que você desistisse da sua candidatura e você foi convidado para ser vice do prefeiturável Carlos Roberto, PSDB, e não aceitou. Por quê? Olha, eu acho que, de qualquer forma, todo convite a gente tem que agradecer e ficar honrado por isso. Jamais em nenhum momento tripudiei isso, não fiz nenhuma, não tornei público da minha boca as coisas com relação a esse convite à vice-prefeitura na chapa do PSDB, mas acredito que o povo de Guarulhos precisa nesse momento é de um prefeito do povo, de um prefeito que conheça os problemas da cidade, de um prefeito que tenha nascido em Guarulhos, de um prefeito que vá governar Guarulhos com desenvolvimento, visando o futuro, e que não esqueça de entrar nas ruas mais tristes e mais simples de cada bairro dessa cidade. Por isso eu fui aclamado pelos meus amigos correligionários que mantivesse a candidatura. O meu coração também era de ser candidato, então eu declinei, agradeci imensamente, me senti honrado por isso, porque da onde vem? Filho de um catador de papelão de carroça, de um vendedor ambulante de caldo de cana e de uma mãe, uma simples lavadeira,
eu acho que é um motivo de muito orgulho ser convidado para ser o vice de qualquer candidato. Porque o vice é aquela pessoa que agrega no seu partido, que pensa, que traz frutos, que seria o sucessor na sua falta. Então eu acho que é motivo de muito orgulho. Eu agradeço humildemente o convite, mas acredito que podemos governar Guarulhos com mais sabedoria e humildade. O senhor fala de sabedoria, mas entre os candidatos o senhor é o mais jovem. Não falta experiência, isso não seria um ponto contrário ao senhor? Eu acho o contrário, Roberto. A experiência a gente se adquire nas ruas, conversando com as pessoas. A diferença é que os meus adversários não têm esse contato popular. Principalmente o Carlos, no PSDB, tem uma vida voltada mais empresarial. O Wagner Freitas convive na cidade de Guarulhos, em várias esferas da sociedade, nos bairros, com as lideranças políticas, partidárias, com as entidades de classe, conhece cada bairro desse município e convive, assim você consegue conhecer os problemas. E um grande erro do presidente Collor foi não ter conhecido o Congresso. O Wagner Freitas passou pelo Congresso. O Wagner Freitas disputou a eleição em 2000, ainda candidato a vereador, obtive 800 votos. 4 anos depois, 2.600, tripliquei. 4 anos depois, 5.200, dobrei. Tive dissabores na Câmara, conheci os sentimentos que rondam o plenário do Congresso, do Parlamento, e tive dissabores quando perdi a presidência da Câmara para conhecer os sentimentos que elegem um presidente da Câmara. Acho que tenho certeza disso, preparado para governar Guarulhos, com um projeto de desenvolvimento, com um projeto que vai marcar a administração dessa cidade para os próximos 40 anos. Guarulhos não teve ainda o modelo de um prefeito com a marca do desenvolvimento. Um prefeito que seja amigo do povo, Pedro. Um prefeito que seja amigo do empresário. Um prefeito que seja amigo dos comerciantes e que pense no futuro das famílias. É disso que nós estamos falando aqui. O futuro de milhares de famílias. Crianças estão nascendo nesse momento. Há muitos anos atrás, era eu quem nascia no Hospital Brasil, filho de um casal pobre. E hoje posso estar aqui, dentro da rádio da cidade, sendo entrevistado como candidato a prefeito. Se isso acontecer na vida de outras crianças, nós poderemos ter um país e uma cidade melhor. E essa oportunidade quem vai gerar é o Estado, é o município, é o governo, quando oferta no posto de saúde um tratamento digno. Pedro, isso me deixa muito triste. Não há um posto de saúde nessa cidade por todos os bairros que tenho andado e feito reuniões, que marca uma consulta antes de 6 ou 8 meses. Isso é muito triste, as pessoas estão clamando por melhora. O que as pessoas pedem nos bairros não é um carro novo. Não encontrei ainda uma pessoa que falou, Wagner, eu quero um carro novo. Não é isso que elas pedem dignidade. Elas pedem que tenha um bom transporte, que a leve com segurança e com rapidez, e que seja mais acessível possível. Elas pedem que as ruas sejam consertadas, que o posto de saúde tenha médico e que tenhamos uma educação de qualidade. Só assim o filho do pobre vai conseguir entrar na faculdade, porque na USP, no dia do vestibular, as pessoas que têm condições de ingressar na faculdade estudaram em escola particular que são custeadas a R$ 1.500 por mês. E o filho do pobre não consegue entrar. E aí o filho do rico estuda subsidiado pelo governo, porque a faculdade é pública, é subsidiada pelos impostos. Então, existe uma grande inversão nas coisas. É preciso deixar de ser político. Eu não quero, em hipótese alguma, ser conhecido como um prefeito político. Porque o prefeito político faz o que o povo quer, para obter de imediato popularidade política. O prefeito estadista, ele faz o que é melhor para o povo. Dali anos nós vamos saber das melhoras. Portanto, não é fazendo feira do livro, não é construindo o céu a cada semana que nós vamos resolver o problema da educação. Esse dinheiro é da educação. É educação de qualidade. O aluno tem que ter material didático, tem que ter professor com conteúdo satisfeito, bem remunerado, para ensinar o aluno a aprender, para que quando ele saia da escola, ele tenha conteúdo para ingressar numa faculdade e ter um futuro melhor.
Hoje se constrói um céu, um investimento enorme para fazer uma quadra ou para fazer uma piscina qualquer. O ginásio Fioravante Ervolino, na entrada da cidade, está abandonado. Você, guarulhense, que me escuta, que me assiste, me diga se estou mentindo. O ginásio Fioravante Ervolino, na entrada de Guarulhos, está caindo as telhas. Com pouco investimento, teríamos um ginásio preparado. O ginásio do Tomeuzão, a mesma coisa. O ginásio da Ponte Grande, o estádio, quando eu ia lá, quando eu era criança, há 25 anos atrás, participar de gincanas e atletismo, completamente abandonado. Um espaço maravilhoso que poderia servir para o esporte na cidade. Isso sem dizer o ginásio do João do Pulo, que também está abandonado, precisando de recursos de investimento para ofertar à cidade e aos seus habitantes o esporte, um campo de futebol, uma piscina. Isso significa que o que acontece com a nossa cidade hoje é um investimento político. Faz alguma coisa ali para justificar, para que a gente possa obter o voto. Isso o eleitor guarulhense e o meu povo já tomou conhecimento que não é o melhor caminho. Todas as ruas da nossa cidade, e vocês são testemunhas, principalmente a rua que nasci e fui criado, primeiro se passou o asfalto para depois passar o esgoto. Primeiro passou o asfalto para depois passar o esgoto. Picotou todo o asfalto. Hoje temos um asfalto de péssima qualidade. A Paulo Facini foi recapeada 2, 3 vezes nos últimos anos. E o Parque Residencial Bambi não tem uma rua de asfalto. O Jardim Triunfo tem ruas com buracos de mais de 2 metros. Isso é um absurdo. Nós precisamos construir um modelo de política que vai melhorar a vida da pessoa. Mas isso já não é mais política. Isso é um movimento estadista, que vai fazer o que é melhor para as pessoas. Então, Pedro, eu me sinto bastante confortável nessa posição, Roberto, de candidato a prefeito, por saber que conheço os problemas da cidade e tenho experiência suficiente para governar o município. O Wagner Freitas, o argentino, pergunta a sua proposta, seu programa de segurança pública. Argentino, segurança pública é responsável o governo do estado. A polícia militar, ela responde ao governador. Porém, cabe ao prefeito municipal potencializar a Guarda Civil Metropolitana. E a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos poderia ser muito melhor. Isso nós conseguiríamos atingir se diminuíssemos de maneira sensível, argentino, o número de comissionados que temos na cidade. Programas, coordenadorias, o custo que onera isso à máquina pública é muito grande. Assim, poderíamos potencializar com mais equipamentos, com mais carros e com um pouco mais de contingente para cobrir toda a cidade, que é muito grande. A Guarda Civil Metropolitana hoje não consegue dar conta do tamanho da demanda. Esse é o grande problema. Então nós precisamos potencializar os investimentos na Guarda. Isso vai cobrir de maneira sensível o problema da segurança, que não vai resolver, porque o problema da segurança é da Polícia Militar, em conjunto, em parceria com o governo, porque eu não quero ficar brigando com esse ou aquele governo por conta de sigla partidária. Nós estamos aqui lutando para melhorar a vida das pessoas que vivem em Guarulhos. Portanto, no meu governo, na minha gestão, a Guarda Civil também será prioridade, porque são fatores que vão dar ao cidadão, a você, a mim, ao Pedro e ao Roberto, uma segurança para poder viver melhor, viver com tranquilidade. Se tivermos mais equipamentos e se tivermos mais oficiais e se eles forem bem remunerados. Aí nós poderemos começar a atingir um padrão de excelência. Wagner, você fala em grandes investimentos, e isso é muito interessante, mas de onde vem esse dinheiro? De onde virá? Aí você pode dizer, vem do governo, mas se vier do governo, é necessário uma contrapartida municipal. E é muito complicado, o orçamento é muito enxuto de uma prefeitura. Como equalizar essa conta? É muito simples. O que não falta em Guarulhos é dinheiro. Você que está me assistindo sabe disso. Hoje nós temos uma cidade potencializada financeiramente.
Os números de arrecadação crescem a cada dia. Todos os anos, Guarulhos vem evoluindo sistematicamente na capacidade financeira. Meus queridos, é inaceitável que construa-se um viaduto no preço que custou. Eu estou dizendo que as obras que foram feitas na cidade, as poucas, foram superfaturadas e mal feitas. Isso significa que poderíamos redistribuir o dinheiro de maneira muito mais justa e eficiente, como, por exemplo, os quase 20 milhões que foi destinado à rodoviária que caiu. Nós temos uma rodoviária que custou 20 milhões e deu um vento, a rodoviária foi ao chão. Isso é uma coisa inaceitável. Tenho certeza que essa rodoviária poderia ter sido construída com muito menos recurso. Bem feita, e o dinheiro daria para investir em outras áreas que iam trazer melhoria de vida para você que está me assistindo. Agora veja eu, há 30 anos atrás, o Paulo Maluf construía o Aeroporto Internacional de Guarulhos. 30 anos. Diziam que ele era louco e que era obras faraônicas. 30 anos depois, o aeroporto tem o nome do governador Montoro. 30 anos depois, eu não li nos jornais que o aeroporto caiu. 30 anos depois, eu não conheço registros de que a Aerosmith precisou ser recapeada, porque se foi com o tempo, com as chuvas. Isso significa que obra bem feita é obra que não vai dar problema estrutural ao longo de anos. É isso que não temos em Guarulhos. Tem uma rua no Jardim dos Pinheiros, Manuel Herculino Cunha, que lutei muito fazendo pedidos para que aquela rua pudesse ser asfaltada. 3 meses depois que a rua foi asfaltada, na primeira chuva a rua estava cheia de buracos. Isso é desperdiçar o dinheiro público. Por isso que você, que está nos ouvindo e assistindo, não percebe as melhorias, porque tudo que se faz nessa cidade está se fazendo mal feito. Está se fazendo com cunho político, para obter o resultado imediato. O resultado de um bom governo vai ser notado ao longo de anos. O Parque Secap foi construído pelo Partido Progressista. A rodovia Ayrton Senna foi construída pelo Partido Progressista. O Hospital Padre Bento foi construído pelo Partido Progressista. E o aeroporto de Guarulhos foi construído pelo Partido Progressista, fora diversas escolas e postos de saúde que o governo daquela época de Paulo Maluf investiu. Agora, você conhece problemas estruturais nessas obras? Porque foram obras bem feitas. Era o que deveria ser feito hoje. Diminuir o número de céus, construir um bem feito, reformar os estádios e investir o dinheiro em outras áreas. Está se fazendo política a qualquer custo. Está se fazendo política a qualquer preço. E esse espírito só vai fazer com que Guarulhos freie o seu desenvolvimento sustentável e oferte a você uma vida melhor. Wagner Freitas, uma das marcas do atual prefeito Sebastião Almeida foi a mudança no transporte coletivo, né? Não só o bilhete único, como mudança de itinerários, os pirueiros viraram micreiros. Qual a sua opinião a respeito? O que você sente na população? Olha, Pedro, posso dizer com segurança, porque ando na cidade. Só não ando mais porque o tempo é curto e o trânsito é muito intenso. Você não consegue chegar a todos os bairros ao mesmo tempo. Porém, escuto todos os dias, diariamente, reclamações da população quanto a esse sistema de transporte. Eu fui terminantemente contra. Os jornais divulgaram que o Wagner Freitas vibrou quando o bilhete único foi derrotado. Meus pais tiveram dificuldade de ir comprar na venda do bairro, porque as pessoas clamavam, poxa, o Wagninho está contra o povo, o bilhete único, e o prefeito colocou uma avalanche de publicidade. O sindicato, todos os sindicatos, viu? Bilhete único já, todas as entidades da cidade, de classe, bilhete único já, todo mundo bilhete único já. O Wagner Freitas foi contra o prefeito, foi contra todas as entidades de classe e foi contra até o sentimento da população naquele momento. Porque aquele momento estava tendo uma medida estadista e não política. Aquilo não era um bilhete único, era a alteração de todo o sistema de transporte. E eu sabia que isso não ia dar certo. Hoje nós temos vários
pessoas, cidadãos que estão no sistema, como os micreiros, que não conseguem pagar sequer a prestação do micro-ônibus e têm dificuldade de sobrevivência. Outros já ficaram de fora do sistema. A população teve que se adaptar ao sistema, e não o sistema à população. É ao contrário. O terminal do São João não tem acesso a ônibus articulado. Como é que você constrói um terminal de ônibus numa cidade como Guarulhos, que é uma das maiores do país, segundo o município em arrecadação do Estado? Guarulhos tem um orçamento superior a 80% dos estados brasileiros. Nova York, Tóquio e São Paulo. É a terceira maior cidade do planeta em que a gente vive. E as pessoas ficam perguntando de onde vem dinheiro. Dinheiro aqui sobra. Só precisa gastar de maneira justa e correta. Vejam vocês, se nós tivéssemos construído um sistema de transporte para se adaptar à cidade, a população estaria feliz. Eu fui contra as 2 horas e coloquei emenda no projeto para que fosse votado, no mínimo, 3 horas. Todos os vereadores foram contra, com exceção do vereador americano. Todos foram contra. O prefeito colocou alteração sistemáticas no projeto, que tirava o direito da grávida de não passar na catraca, que tirava o direito do deficiente físico de ter um banco na frente do ônibus, que tirava a obrigatoriedade de avisar com antecedência se a passagem ia subir. Você ao menos precisa saber que a passagem vai subir para você se preparar para entrar no ônibus. Que tirava o direito do cidadão de chegar na catraca e vai pagar a passagem se o empresário da empresa de ônibus, a empresa, não tiver o troco ali, ela é obrigada a deixar você passar. Tirava todos os benefícios de conquista das pessoas. E isso era muito ruim para o povo naquele momento. Eu estudei com o passe escolar. Como é que eu poderia votar contra o passe escolar do estudante? Qual a sua proposta? Rever tudo isso? A minha proposta é rever de maneira urgente todo o sistema de transporte. Ampliar imediatamente para 3 horas o período do bilhete único. Imediatamente, sem discussão. E depois, rever todas as linhas, porque o sistema hoje, na verdade, sacrifica mais as pessoas do que beneficia. Eu escuto reclamações nos pimentas do terminal e faz com que as pessoas tenham que acordar mais cedo, faz com que as pessoas, o sistema, os repasses que estão sendo feitos aos micreiros, não são repasses justos. Esse modelo de sistema, eu não sei a quem ele beneficia, porque não beneficia o povo, não está beneficiando as empresas, porque o gestor do dinheiro é a prefeitura. Não está beneficiando as pessoas, as empresas e nem ao transporte alternativo hoje que fazem um serviço alimentador. Ou seja, esse sistema é falido, tanto é que na justiça já tomou sucessivas derrotas. Isso significa que o modelo que está se insistindo em aplicar está sacrificando o povo pobre da cidade de Guarulhos. Wagner, com relação aos funcionários públicos, muitos reclamam que tem uma defasagem salarial de quase 50%, 40%, 45%. Qual a sua linha de pensamento e se você é a favor de um regime jurídico único? E emendando, muitos clamam por um plano de saúde também. Meus queridos, funcionários públicos que me escutam e assistem nesse momento. Eu cresci numa casa pobre. Meu pai pegou papelão de carroça. Eu escutei o meu pai dizer que sonhava em ser funcionário público durante toda a minha infância. No meu governo, no primeiro dia, irei demitir de cara 30% dos funcionários comissionados para desonerar a folha. E assim o farei de acordo com a necessidade de todos os departamentos. No meu governo, funcionário público é prioridade. Isso está no meu programa de governo, que foi apresentado na Justiça Eleitoral. Dos poucos, muito bem elaborado, com muito conteúdo prático e teórico. Portanto, você que é funcionário da prefeitura, aquele funcionário que está do seu lado, que veio lá de São José dos Campos, aquele funcionário que veio do ABC, aquele que veio aqui só receber o salário, ele não vai estar mais na minha gestão. Mas você será cobrada de desempenho
de trabalho, de evolução profissional, mas você será remunerada para isso. Portanto, no meu programa de governo, o plano médico é prioridade, está lá escrito, isso foi muito bem elaborado pela minha equipe técnica de trabalho. O funcionário público dessa cidade será valorizado de forma justa. Eu não vou colocar funcionário fantasma e sacrificar a saúde, a vida, a família e o trabalho de guarulhenses que passaram por um concurso público. Funcionário de comissão é necessário. O prefeito precisa de ter a sua equipe de trabalho, sim. Mas quando Pascoal Tomeu deixou essa cidade, nós tínhamos 1.400, 1.000 e poucos funcionários comissionados. Hoje, os números são gritantes, exorbitantes, que já cresceram 300%. Meus queridos funcionários públicos dessa cidade, no meu governo, eu termino a minha gestão com a certeza de que os funcionários públicos estarão felizes, trabalhando e servindo essa cidade, sendo remunerados, sendo bem assistidos, possuindo um programa de saúde justo e tendo salários honestos. Hoje, o governo não tem dinheiro para aumentar de maneira equilibrada o salário dos funcionários públicos, porque gasta mal o dinheiro e quer obter a popularidade criando cargos de coordenadorias e criando cargos para apadrinhamento político. Na minha gestão, não. A minha gestão, eu vou ser conhecido como um prefeito que melhorou a vida das pessoas. E aí sim, buscarei a recompensa, que é o reconhecimento. Existe uma grande discussão nesse sentido. Eu não vou ficar criando cargos para ficar apadrinhando as pessoas que votaram em mim ou para tentar calar os bairros que estão com problemas. Eu vou resolver o problema. Aí a população vai julgar se sou um bom prefeito ou não. Vou pedir uma parte aqui ao candidato a prefeito pelo PP, Wagner Freitas. 2 minutos, produção, e voltaremos. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo de intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso ou emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Sete horas e 43 minutos, 7h43, Radar de Notícias ao vivo, TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e transmissão simultânea também pela internet, tvcantareira.com.br. Conosco no estúdio, o candidato a prefeito pelo PP, Wagner Freitas, participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Wagner Freitas, sua visão e o que você sente na população em relação à saúde pública? Olha, Pedro, eu tenho ficado
muito triste. Por onde passo, os problemas são muitos. Ontem, por exemplo, eu conversei com 363, pouco mais, durante as minhas reuniões que fiz durante todo o dia. De norte a sul, de leste a oeste, não existe um posto de saúde que possua médicos para agendar uma consulta, vamos ser generosos, para 4 meses. Em sua maioria, é evidente que existem exceções, toda regra tem exceções. Em sua maioria, quase que em todos os locais, as consultas médicas nos postos de saúde, elas são agendadas para 8 meses, 1 ano. O senhor diz em casos de especialidades, é isso? Isso, em toda a rede de UBS. Toda a rede de UBS, das unidades básicas de saúde. E isso faz com que as pessoas se sintam totalmente desprotegidas. Em contrapartida, o prefeito anuncia a construção de mais um hospital. Eu prefiro, para que essa politicagem, poxa, coloca médico nos postos de saúde, melhora o atendimento da medicina preventiva, que vai fazer com que o problema seja detectado sem ter que ir ao hospital. Construir hospital não precisa, prefeito. Nós temos o Hospital dos Pimentas, que não tem médicos e nem equipamentos. É o que diz o povo dos Pimentas. Eu desafio qualquer candidato aqui a dividirmos uma pesquisa para perguntarmos a satisfação das pessoas do Bom Sucesso, Pimentas e região, com relação ao atendimento do Hospital dos Pimentas. Eu não vou construir hospitais. Eu vou melhorar os postos de saúde. E eu defendo, Pedro, a medicina preventiva, que vai detectar a doença quando ela estiver pré-existindo. Aí nós teremos uma economia muito grande nos hospitais no futuro. E talvez os hospitais da cidade pudessem dar conta. Eu não vou construir hospital. Eu vou reformar o HMU e potencializar o HMU, que hoje na cidade é conhecido como um grande açougue. Eu vou construir novos departamentos, novos andares que vão permitir às pessoas terem um atendimento melhor. O HMU precisaria de uma potencialização de investimento muito grande. Não precisa construir outro hospital. Precisa colocar médico nos postos de saúde. O prefeito fez uma UPA lá na região do São João e desativou o posto de saúde. Deu com uma mão e tirou com a outra. O povo de Guarulhos está precisando de investimentos porque a nossa população cresce a cada dia. Guarulhos não é uma cidade pequena de interior. Guarulhos é uma grande metrópole e os nossos governantes não estão percebendo isso. Guarulhos é uma cidade grande. Tem que ter investimentos de gente grande que vão melhorar a vida das pessoas ao longo dos anos. Ao invés de querer construir um hospital para fazer uma parede, construir um hospital é muito fácil. É só a gente pegar lá, construir uma parede, fazer o teto, falar que é um hospital, um prédio. Mas não é isso que vai melhorar a vida das pessoas. Vai dar a sensação de engano que a saúde está melhorando porque um hospital está sendo construído. A saúde vai melhorar com uma dona de casa humilde, pobre, lá da periferia, sair do posto de saúde sorrindo. Fui medicada, um grande doutor me atendeu com muito carinho, com muito amor. Aí sim, nós vamos começar a perceber que a saúde pública está melhorando. Wagner, nós estamos às 7 horas e 50 minutos, eu quero fazer um ping-pong com você. Eu vou citar os nomes dos seus adversários e eu quero que você os avalie. Vou começar pelo prefeito Sebastião Almeida, do PT. Eu acho que um governo muito político. Muito político? Muito político, partidário. Eu o apoiei na eleição passada e não me arrependo de nada do que faço. Era a opção que encontrei naquele momento. E disse ao Almeida que se fosse a Eneide eu não apoiaria. Por nada nesse mundo. E já havia declarado apoio a ele, até porque naquela ocasião eu havia procurado o candidato do PSDB e ele também, ninguém atendeu naqueles momentos políticos, naquele momento de decisão política. Portanto, eu havia falado com ele em todos os discursos, nas reuniões que fiz. Ele dizia sempre que seria a continuidade do prefeito Eloy Pietá.
E eu discutia, sempre em todas as reuniões, você tem que ser melhor. O seu governo tem que ser mais forte, mais decisivo, de desenvolvimento, pegar as coisas boas, triplicá-las e tirar as coisas ruins. Ele dizia que seria igual ao prefeito Arapietá. Prometeu um hospital do câncer para tratamento oncológico. Não conheço. Não vi se isso existiu. Eu não acredito que nós vamos conseguir fazer um governo político. Um governo bom para as pessoas é um governo que melhora a vida das pessoas. Chega de política, chega de cargos, chega de negociatas. O povo precisa de um governo humano. Bom, o candidato do PSDB, Carlos Roberto? Eu acho que é muito distante das pessoas. Precisaria ter criado um sentimento popular de que é perto das pessoas, de que quer governar para melhorar a vida das pessoas carentes. Você só consegue fazendo isso se você andar em todos os bairros, olhar no rosto das pessoas e falar com amor o que você está sentindo no coração. Agora, veja vocês, a dengue, você assiste programas na TV de rede aberta em cadeia nacional do combate à dengue. E você sabia que a leptospirose mata mais que a dengue? A questão é porque a dengue pega os filhos dos ricos e a leptospirose só mata quem está na beira do rio, vivendo em miséria profunda. Vamos falar do ex-prefeito Jovino Cândido, do PV. Precisa avisar do Jovino que a campanha já começou. O Jovino fazer reuniões, o Jovino subir em cima do caminhão, ficar dando de coitado, o povo não vota em fraco, Jovino. O povo gosta de candidato combatente. Preciso de você para eu ir para o segundo turno, Jovino. Você precisa fazer campanha, meu amigo. Ele está parado? Barraquinha na Praça Getúlio Vargas, querendo vender um sentimento de uma mudança, de um coitado. Vejam vocês o que aconteceu com a vereadora Adriana, que ficou com uma barraca protestando na porta da Câmara e hoje é candidata a vereadora de novo. Eu acho que nós precisamos parar de vender um grande circo. Precisamos tirar as máscaras de cada um e ver quem realmente tem projeto para construir uma cidade melhor. E o Alan Neto? O Alan Neto precisa colocar mais carros com a sua musiquinha, porque tem poucos, Alan. E coloca também um jornalzinho falando dos seus projetos. O Guarulhos não precisa só de musiquinha. O Guarulhos precisa de desenvolvimento sustentável. O Guarulhos precisa de propostas claras para todas as áreas. O Guarulhos precisa de candidato que queira vencer a eleição do modo difícil. Sabe qual é o modo difícil, Pedro? É andando nas ruas, é ouvindo elogios, é ouvindo críticas, é enfrentando o povo de frente. Criar um modelo de mídia e espalhar na cidade, isso é muito fácil. Difícil. O Alan só está na musiquinha, é isso? É o que tenho visto até agora. É. E acredito que vai apresentar um projeto de gestão para a cidade. Eu gostaria que todos os candidatos pegassem o seu programa de governo e chamássemos um debate. Aproveitando. Um debate com um programa de governo, poxa. Para governar a cidade tem que ter propostas. O que você achou da desistência do Camei e do PTB resolvendo apoiar o Alan dos democratas? É difícil a gente julgar a decisão do outro. Cada um sabe o que é melhor para si. E é muito prepotente dizer que eu seria o melhor candidato. Melhor candidato é o candidato que você escolheu para si próprio. Se o Camei acha que o melhor candidato é o Alan, tenho que respeitar a opinião dele. Eu, particularmente, acredito que o caminho para que nós possamos encontrar um governo equilibrado que possa fazer justiça social não é o vereador Alan Neto. Até porque a administração do Alan como presidente da Câmara foi um desastre. Foi um desastre? Foi um desastre. Basta fazer uma pesquisa entre os funcionários da Câmara, entre os vereadores e os assessores. Se nós lembrarmos os episódios tristes que assolaram a nossa casa por falta de pulso e mando, o que nós tivemos foi uma pessoa que quis passar um grande golpe, uma grande tacada e achar que ia virar prefeito num susto político. Então, é preciso fazer uma avaliação do comportamento de cada um.
Então eu não quero ficar aqui fazendo críticas aos meus adversários, jamais. Não, Mas eu estou sendo indagado de pontos de vista que acredito, do campo político, Wagner, não do campo pessoal. Nós temos mais dois candidatos, do PSOL, o professor Ederaldo Batista. Eu peço humildemente desculpas, mas não o conheço. Não conheço. Não. E nós temos o último candidato, o PSTU, Joel Paradella, que fez uma crítica até pesada ao senhor. Ele disse que viu o senhor discursando na Câmara, desafiando uma vereadora, de que ela não teria culhões de enfrentar o prefeito. E ele disse que a sua frase é de um machista desqualificado. Como é que o senhor reage a isso? Ah, com pena, tadinho. Ele não entende nada de política. E esses partidos muito esquerdistas fazem muita política desonesta com as pessoas. Já existem os últimos 3 países do mundo que defendem o socialismo estão falidos. Preciso avisar o senhor que o modelo do seu partido é um modelo falido. O Lula e o PT em Brasília não defendem o socialismo. Vive num país capitalista. Então, esse negócio de ficar criticando os outros, como faz, por exemplo, os partidos de esquerda, os comunistas, e mamam no governo igual chimpanzé, com o pé e com as mãos. É o que a gente sabe. Brigam, mas pega o ossinho lá e não larga de jeito nenhum. Então eu acho que ficar fazendo críticas, eu não vou nem me retornar à crítica que ele fez, porque eu não o conheço. E o que eu conheço é que os países socialistas do mundo estão falindo. É isso que a gente sabe. Os regimes comunistas não deram certo. Os regimes ditadores não deram certo. O que nós precisamos é ser humilde e respeitar a opinião dos outros. E a vereadora da Câmara que se diz comunista e socialista não defende esses princípios, porque isso é contra. Defenderam um governo a vida inteira, tiveram benécias e depois quiseram lançar candidato para negociar, tirar vantagens do prefeito. Eu quero saber como vai sobreviver esses partidos quando perderem o poder. Esses milhares de cargos que os partidos que se dizem comunistas e socialistas têm na administração pública. Então pregam uma grande mentira. Debatem e muita demagogia. Quando a gente tira a máscara de cada um, a gente vê quem realmente é. E o Wagner Freitas pelo Wagner Freitas, como é que você se autoavalia? O Wagner Freitas é um jovem que vem de uma família humilde, nascido e criado em Guarulhos, que foi vereador com muito sacrifício. Não tenho pai rico, não tenho mentor político. Quem dirige a minha campanha sou eu. Quem venceu as eleições e planejou ser vereador foi eu, aos 23 anos de idade. Faço o que gosto. Não estou aqui por vaidade pessoal, nem por vaidade da minha família, ou porque meu pai é um grande industrial latifundiário. Estou aqui para melhorar a vida das pessoas. Estou aqui para aprender. Não sou o dono da verdade. Não sei tudo. Preciso de ajuda para governar a cidade. Quero governar a cidade com os profissionais da cidade de Guarulhos. Quero governar Guarulhos para fazer o bem. Quero governar Guarulhos para dar às crianças pobres da periferia, assim como eu, uma oportunidade de uma vida melhor. Ok, ponto final da edição de hoje. Obrigado pela participação, Muito Wagner obrigado. Freitas. Eu desejo que isso apenas melhore a qualidade da democracia na cidade de Guarulhos e faça com que você, eleitor, telespectador, procure escolher um candidato que mais vá de encontro com as suas necessidades e as necessidades da sua cidade. Eu tenho certeza que, humildemente, se tiver uma oportunidade, se Deus permitir, acima de tudo, quero agradecer a Deus, a tudo que Deus está permitindo que eu viva nessa cidade, ainda com 35 anos, percorrendo o município com chances reais de ser o prefeito. Se Deus permitir, Pedro, eu vou dar muito orgulho para você. Eu vou dar muito orgulho, Roberto. Eu prometo ser o melhor prefeito que essa cidade já teve. Obrigado pela participação. Obrigado, Roberto Samuel. Até amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Amanhã com transmissão simultânea, também pela Rádio Imprensa FM 102,5. Até lá. Radar de notícia.
Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Tem muita gente que pensa diferente. Fazerem a defesa dos 38 réus. Não. A partir de hoje à tarde, os advogados dos réus terão 1 hora cada um para defendê-los no plenário do Supremo das acusações feitas pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Se tudo der certo, se o cronograma for cumprido, hoje vão falar os advogados do ex-ministro da Casa Civil, do então presidente Lula, José Dirceu, do ex-presidente do PT, José Genuíno, do ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, de Marcos Valério, acusado de ser o operador do mensalão, e de um dos sócios dele, Ramon Rollerbach. Alexandre, os advogados, é claro, vão tentar convencer os ministros da inocência dos clientes deles. Vão ter 1 hora para isso. O advogado de Dirceu vai demonstrar que não há provas contra Dirceu. Inclusive, o procurador-geral fala em que as coisas aconteceram entre 4 paredes e por isso não deu para saber. O advogado de Genuíno vai afirmar que ele fazia a coordenação política, mas não tinha envolvimento financeiro. E o advogado de Delúbio, o tesoureiro, vai alegar que era apenas recursos não contabilizados, que é o eufemismo para o Caixa 2, um crime que até estaria já prescrito. O advogado de Marcos Valério gostaria de ter mais tempo. Ele até pediu mais tempo, alegando que Marcos Valério foi citado 197 vezes pelo procurador, mas não ganhou mais tempo. Em compensação, o advogado do sócio de Marcos Valério acha que 30, 40 minutos serão suficientes. Alexandre, vamos só lembrar para os telespectadores que José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares são acusados de formação de quadrilha e corrupção ativa. 24 pessoas são acusadas de formação de quadrilha. De acordo com a acusação, os réus teriam se associado em 2002 e cometido crimes a partir de 2003. Prevê de 1 a 3 anos de prisão. Se forem condenados à pena mínima, os réus não terão que cumpri-la, porque o prazo prescreveu no ano passado. 10 réus respondem por corrupção ativa. Para a Procuradoria-Geral da República, o crime teria sido cometido em desvios de dinheiro público, gastos publicitários falsos e pagamento de benefícios a parlamentares. A pena é de 2 a 12 anos de prisão. A punição mínima também já prescreveu em 2011. O primeiro a falar será o advogado de José Dirceu, José de Oliveira Lima. Vamos ouvi-lo. A importância, na verdade, é deixar explícito a defesa, as provas que ajudam, que corroboram a tese colocadas por nós de que José Dirceu é inocente. Nós também ouvimos os advogados de José Genuíno e Delúbio Soares. Esses indícios não são suficientes, são pequenos indícios que não foram adensados no curso do processo e que, portanto, impedem uma condenação. O trabalho que, penso eu, cabe a mim fazer é o de destacar, de fazer, de sublinhar os pontos essenciais da defesa, mais como um lembrete do que propriamente como uma exposição completa. Os advogados de Marcos Valério, Marcelo Leonardo e de Ramon Rollerbach, Hermes Guerreiro, não gravaram entrevista. Alexandre, bom, os ministros vão ouvir os advogados, então hoje 5 horas no máximo, enfim, você já disse que alguém até pode falar menos. Agora, os advogados, eles podem ser interrompidos pelos ministros? Olha, eu acho que não, Zileide, porque pelo menos não há história disso, eu nunca vi isso. É bom lembrar que na semana passada, quando o procurador falou, ele não foi interrompido, o procurador não é interrompido. Os advogados de defesa anotam as coisas que ouvem para depois fazer a defesa com base em alguns argumentos do procurador. Enfim,
o que se espera, a menos que haja uma excepcionalidade, é que os advogados de defesa não sejam interrompidos. E é bom lembrar também que o Supremo, sendo o tribunal que, de certa forma, seria privilégio dos réus, né, é um tribunal de última instância e o Supremo faz um julgamento constitucional, que não é o caso, mas também faz um julgamento penal e, além dele, um julgamento político. Vamos ver o que vai acontecer. A partir das 14h, Chico. Obrigado, Zileide. E depois de 10 dias internado, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, teve alta ontem, domingo, do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno do pâncreas. Na saída do hospital, Jefferson afirmou que está acompanhando pela TV o julgamento do mensalão, do qual é réu, e disse que espera justiça. A seguir, a gente volta com dicas de quem conseguiu reduzir a inadimplência e a conta do condomínio. Depois da casa própria, o brasileiro investe nos móveis. Os preços caíram e você vai ver as novidades no comércio. A gente vai falar também de saúde e da confusão no balcão da farmácia. Qual a diferença do remédio genérico para o similar? A manifestação a favor do parto humanizado no Rio de Janeiro. E tem o campeonato